você refuta essa condição de que vai permanecer no São Paulo? Vamos lá, Marinho. A gente vai botar já na tela a tier list. Então eu dividi assim por intocável, que é aquele cara que já tá até na tela. Então o intocável é aquele cara que assim, ele não vai sair. Eu não coloquei inegociável, porque existe no mundo hoje um negócio chamado Arábia Saudita, que pode chegar um caminhão de dinheiro a qualquer momento e levar qualquer jogador. E um negócio chamado multa rescisória, né? Daí não tem então, não, meu galo. Pagou, leva e tá feito. Exatamente, então eu preferi colocar intocável com aquele cara que o São Paulo não tem mais nenhum interesse em negociar, o cara resolveu a posição, o cara vai ficar, a não ser que chegue uma proposta da Arábia Saudita, aí a gente, né, aí a coisa muda de figura. O jogador que fica é aquele que ele tá lá, se pintar uma proposta, pode ser que o São Paulo converse, mas é o cara que o São Paulo conta pro ano que vem. O negociável é a situação do Wellington, é um cara que o São Paulo não está. Não que o São Paulo esteja procurando vender o Wellington, mas é um cara que é negociável. O São Paulo tem ele como negociável no elenco. A linha do Nathan Mendes, eu já vou explicar para vocês. O deve sair é o jogador que não está nos planos, mas o São Paulo também não vai, sim, queimar no mercado, não vai se desfazer do cara, mas ele deve sair do time. E o nem pintado de ouro é o Alexandre Pato. Tá bom assim? É o status isso. Alexandre Pato. Esse já da porta da rua tá ali, é só sair. Vai ficar no São Paulo, pode esquecer. Esse aí, São Paulo vai dar no mercado para alguém pegar. Por favor, leva daqui, tira do CT da Barra Funda. Então, é basicamente isso. A linha de Nathan Mendes, o que é a linha do Nathan Mendes? Vamos só explicar esse conceito. O Nathan Mendes é um cara que o São Paulo tinha como negociável. Até porque ele é um jogador que ele é. O São Paulo tem o Rafinha, tem o Igor Vinícius, tem o João Moreira, aí tinha o Raí Ramos, que agora já saiu, e o Nathan Mendes. Então são 5 laterais direitos. O Igor Vinícius está recuperado, vai voltar para a próxima temporada, fazer a pré-temporada completa com o São Paulo. O Rafinha é o titular absoluto. E aí o Nathan, ele é um cara que começou a jogar esse ano por conta dos vários desfalques, né? Do Igor Vinícius não conseguir jogar esse ano. E no final da temporada, o Nathan foi bem. O Nathan passou num teste do Dorival. Ele jogou, acho que os 4 últimos jogos, jogou os 4. Foi titular em alguns foi reserva, jogou na segunda linha, jogou na primeira linha, é um cara que passou no teste. Então era um cara, ele era assim, deve sair, ele seria o deve sair, mas por conta de ter passado nesse teste, ele virou um cara negociável, ele virou um cara que, se ficar, beleza, o São Paulo conta com ele. Se chegar uma proposta, aí o São Paulo conversa, como já chegou a proposta do Red Bull Bragantino, então ele é a nota de corte. O Nathan Mendes é a nota de corte. Para cima do Nathan Mendes, fica no time, pode ser negociável, pode ficar, pode ser intocável. Para baixo do Nathan Mendes, aí deve sair nem pintado de ouro. Então tá aí o conceito da linha Nathan Mendes, o tópico de Capricórnio aí do Nathan Mendes. Então vamos começar pelo topo. Quem é que é aquele intocável, aquele que, né, se depender do São Paulo, não sai de jeito nenhum. Vamos nessa. Intocável. O goleiro Rafael é intocável. O cara que chegou, resolveu a posição. Não é um cara que tem muito mercado também, né? Então é um cara intocável. O Rafinha é um cara intocável. Deve se aposentar no São Paulo esse ano, né? Já falou que deve ser a última temporada dele. Não decidiu se no meio do ano, no final do ano, enfim. Mas é um cara intocável que não deve sair do time. O Caio Paulista, que é o cara que o São Paulo está comprando. Então é um cara que o São Paulo não quer vender. Então o São Paulo está comprando nesse momento, então ele é mais intocável que o Wellington, veja só, né? Na zaga, o Arboleda, que também é um cara que resolveu a posição. O Arboleda é um personagem à parte no dentro do São Paulo, é um cara de seleção, é um cara que não tem tanto mercado lá fora por outros fatores, é um cara que se resolveu bem no São Paulo, tá já há muito tempo, tá bem firmado, é um cara que é ali intocável. E o Ferrarese, que também é um cara que foi comprado, né? O São Paulo fez um esforço para ficar com ele, é muito bem avaliado, não conseguiu jogar esse ano por conta da lesão que sofreu, gravíssima lesão que sofreu, mas é um cara intocável pro ano que vem. Então, só repassando até aqui. Goleiro Rafael, o lateral direito Rafinha, o lateral esquerdo Caio Paulista e os zagueiros Arboleda e Ferrarese. Volante, quem é intocável entre os volantes? O Alisson. O Alisson é intocável. O São Paulo renovou com ele há pouco tempo. É um cara que cresceu demais com o Dorival e só essa renovação longa dele com o São Paulo mostra que o São Paulo não tem sequer interesse em tocar na posição dele, em tirar ele do time. Então o Alisson é outro intocável. O Luiz Gustavo, que acabou de chegar,
assinou aí um contrato de 1 ano, São Paulo acabou de contratar, logo ele é intocável, São Paulo não vai mexer nele agora. Aí a informação que todo mundo está querendo ouvir: quem é intocável no meio-campo? Rames Rodrigues. Rames Aí, Rodrigues é ó, intocável. chegamos em mais um tópico importante da nossa live. Rames Rodrigues. Qual vai ser o futuro do craque? Posso chamar de craque? Se não é hoje, já foi. É um grande jogador do futebol mundial, o Rames, inclusive. Fica ou não no São Paulo? Ele está nos intocáveis, o Rames Rodrigues, Ale? O Rames está nos intocáveis. E aí eu vou contar para vocês o que eu ouvi da reunião em que saiu uma especulação que o São Paulo estaria para se desfazer do Rames. O que aconteceu? O São Paulo se reuniu para planejar o ano de 2024. Futebol, financeiro, outros departamentos, todo mundo numa sala, um auditório, enfim. E aí vai, o São Paulo, então vamos ter tanto para negociar jogador, precisamos vender tanto, vamos ter tanto para contratar, o nosso orçamento é X, é Y, né? Esse jogador aqui, que são esses caras que a gente vai colocar, não deve sair no nem pitado de ouro, esses jogadores a gente deve negociar, ou a gente pretende, né? Vamos ver esses caras se eles têm mercado, se a gente vai conseguir vender. E aí, um diretor de São Paulo falou: e o Rames Rodrigues? Isso foi antes da entrevista que o Rames deu para o GE ser publicada. Tá? Ele falou que colocou o futuro dele em aberto, não garantiu que ficaria para 2024. O São Paulo já sabia dessa declaração, que ele tinha falado isso, e antes da notícia publicada já assuntou nessa reunião, o diretor de São Paulo falou isso. E o Rames, ele deu uma entrevista aí, falou que não sabe se fica, não pode garantir o futuro. E aí, quando ele falou isso, o presidente, Júlio Casares, tomou a palavra e falou: não, o Rames a gente não pode liberar, porque é um cara que tem muito potencial, e é um cara que, se ele sair daqui hoje, amanhã ele tá num rival. Porque ele tem muito mercado, tem muito potencial, a gente aposta muito nele pro ano que vem. Aí argumentar, tipo, será que a comissão técnica vai usar? Vamos conversar e tudo mais. Qualquer coisa a gente vê, ouve esse papo. Qualquer coisa, se ninguém for usar, a gente pode pensar em liberá-lo, em conversar com ele. Mas assim que surgiu esse papo, o presidente Júlio Casares tomou a palavra para falar: não, o Rames vai ficar. O Rames fica. A gente conta com ele e o São Paulo aposta muito no Rames Rodrigues para o ano que vem. Então, para acalmar o coração são paulino, o Rames Rodrigues fica no São Paulo, é um dos intocáveis. E o próximo, Marinho, você quer fazer alguma consideração, Marinho, do Rames? Não, vai indo. O Rames Rodrigues tá. Eu tô atento ao que está acontecendo com o Rames Rodrigues. Pode seguir. O próximo também é outro para acalmar o coração do São Paulino, que é o Caleri. O Caleri é intocável. O São Paulo não quer de maneira nenhuma perder o Caleri, negociar o Caleri, não tem a menor chance do São Paulo vender o Caleri para tirar o Caleri do São Paulo. Ou o próprio Caleri vai ter que fazer um esforço descomunal, brigar com o São Paulo, coisa que eu não vejo acontecer, ou alguém vir e pagar a multa dele, que eu tenho informação que é altíssima. Né? E para um jogador da idade do Caleri não faz sentido pagar uma multa altíssima. Então o Caleri é intocável. Eu estou sentindo falta, Éder. Eu estou sentindo falta de um outro nome importante no São Paulo. Vamos falar dele agora. Ainda não chegamos a ele. Meu coração já está na mão aqui. Por falar em coração, deixa o like. Por falar em coração, deixa seu like aí na live, seu coraçãozinho, seu dedinho para cima, por favor. Mas enfim, cadê o Lucas Moura, cara? Né? Ele que responde ao coração, Marinho. Cadê o Lucas Moura? Lucas Moura, outro intocável, Marinho. O Lucas Moura é outro intocável no time, no elenco do São Paulo. Na nossa tier list vai ficar lá em cima no intocável. O que acontece com o Lucas? O Lucas já renovou o contrato? Não. O Lucas não renovou o contrato. Por que ele é intocável, então? Porque o São Paulo está muito otimista de que a qualquer momento vai anunciar a renovação de contrato do Lucas por 3 anos. O São Paulo ofereceu 3 anos de contrato para o Lucas e está muito otimista. O Casares falou depois da eleição, da reeleição para a presidência do São Paulo, que faltam alguns detalhes financeiros, uns últimos detalhes, para que o Lucas fosse de fato anunciado a sua renovação, que ele fica para o ano de 2024, o seu contrato de 3 anos. E o termo que ele usou foi a qualquer momento. Então o São Paulo de fato está muito otimista de que o Lucas vá ficar no clube pelos próximos 3 anos.
Então o Lucas, sim, é um dos intocáveis para acalmar o São Paulino. Tá ficando boa essa lista, hein, Marinho? Deixaste o melhor pro fim, eu sei. É estratégia, né, pro pessoal ficar ali preocupado. Eu já tava suando aqui, pô, cadê o Lucas? Mas cadê o Lucas que não chega aqui, ó, e não era só eu. A Lucimeire Toyama mandou assim: boa tarde, novo capítulo da novela Renova Lucas. Pô, então, é só questão de acerto. Calma aí, Lucimeire. Ele vai permanecer no São Paulo, ele tá nos intocáveis. É por aí, né? Exato. A gente tem algum tempo já que a negociação tá meio no mesmo caminho, né? A gente ouve otimismo e não sai disso, não sai desse otimismo. Então, a última que a gente ouviu foi isso. Questão de tempo, a qualquer momento pode ser anunciado aí. Já tá naquela hora do F5 no X ali para ficar vendo se o perfil oficial já oficializou, assim. Para quem não sabe, nós jornalistas, quando a informação já está dada, quando a gente já tem a informação que o jogador tal renovou, está contratado e tal, o próximo passo para uma matéria, para uma nota, para um texto, é quando essa informação se torna oficial. Ela se torna oficial quando o clube coloca nas suas redes sociais. Então, em dado momento, a gente fica só pelo F5. Só pelo F5 no perfil oficial, só esperando isso. Normalmente o texto já está até pronto. Quando entra o F5, tá oficial, pum, dá o publicar ali e a matéria está no ar. A gente está pelo F5 no Lucas, então, é meio que por aí. Sim, a gente falava também que só falta a tinta da caneta. Não falta nem a caneta para assinar, falta só a tinta da caneta para poder assinar. Então é por aí, o Lucas está muito próximo aí de ser oficialmente anunciado. E graças a Deus inventaram a notificação, né, Marinho? Então a gente coloca a notificação lá e quando o clube publica alguma coisa, a gente vai correndo ver, vai ver se é o anúncio do Lucas, não é. É o treino do Sub-20. Aí fica, putz, não foi o anúncio do Lucas. E eu tenho certeza que o torcedor que está aí com a gente também faz a mesma coisa, né? Coloca a notificação, esperando o reforço. E quando tem horários alternativos, assim, sei lá, 10h30 da noite, notificação do meu Deus, contratar alguém. E agora? Corre por... Não, era só a homenagem ao cantor, não sei quem lá. Acontece muito, eu tenho certeza, né? Bota na tela aí a nossa tier list, gostei, tier list. Acertei o termo, né? Acertei. Boa, é por aí. É isso. Meus cabelos brancos, sabe como é que é? Não é coisa do meu tempo isso. Eu tô aprendendo. Mas vamos para a tier list na tela de novo, para a gente ver... Chegamos ao segundo tópico ou tem mais intocáveis? Tem mais um último intocável que aí vale a mesma lógica do Luiz Gustavo, né? O Eric. Eric contratado recentemente, chegou aí do Ceará, uma indicação também do Dorival. Então ele acabou de chegar, obviamente vai ser mais um dos intocáveis aí, não vai sair. Pelo menos ele abre a temporada como intocável. Vamos ver se ele vai continuar como intocável durante toda a temporada, mas nesse momento ele está entre os intocáveis, não está no mercado, não tem a menor chance de sair de São Paulo nesse momento. Antes de seguir para o FICA, eu quero explicar para o Rodrigo Gomes Araújo que ele perguntou quem está no Nem Pintado de Ouro. Quem está ali na tier list do Nem Pintado de Ouro é o Alexandre Pato, porque ele não fica de forma alguma no São Paulo. Então, já até se despediu, né, Marinho? Já se despediu, já tá fora, já até reclamou de não ter jogado tanto, né? Em outras palavras, ali nas entrelinhas, ele reclamou de não ter jogado. Mas, enfim, é mais um clube pelo qual o Pato passa nessa fase da carreira dele em que não tem dado certo as coisas, né? Tá numa outra vibe o Pato também. E o nosso segundo tópico é o fica. Quem é que fica, mas não é intocável, né? Vamos explicar direitinho. Exato. São os jogadores que ficam no clube, não são esses caras que têm esse status de intocável, de titular, ou de jogador que não sai de jeito nenhum, mas são caras que o São Paulo conta para ao longo da temporada, para preencher o elenco, né? Você tem uma temporada com Libertadores, com Brasileiro, com Paulista, enfim. Então, uma temporada longa você precisa de muitos jogadores, né? Apesar do Dorival não querer trabalhar com mais de 24 a 28 jogadores de linha, Marinho. Esse é o número do Dorival, é pouca gente. Né? Então, os clubes falam em 33, 34, 35, é pouca gente, 28, né? É pouca gente. O Dorival quer trabalhar com um elenco mais enxuto, ele acha que o elenco do São Paulo hoje é muito numeroso, ele chegou a falar para mim 43 jogadores que ele trabalhou já durante esse ano, então é muita coisa, e é difícil gerir um grupo grande,
Você manter todo mundo ali na pegada, todo mundo, né? Então ele quer trabalhar com um elenco menor. Mas vamos lá para o Fica, para também a gente não tomar tanto tempo assim. Jandrei, goleiro, fica. Renovou também não faz muito tempo. Igor Vinícius, lateral, fica. O João Moreira, também lateral, menino aí das categorias de base, começando a subir por agora, também fica. O Patrick Lanza, também lateral, é outro que fica. Esse pode ser um reserva aí do Caio Paulista, caso o Wellington seja vendido. É um menino que tem muito potencial, seleção de base e tudo mais. Então, Jandrei, goleiro, Igor Vinícius e João Moreira, laterais direitos. O João Moreira até pode jogar dos dois lados. E o Patrick, lateral esquerdo. Na zaga, o Alan Franco e o Diego Costa. Os dois aí, caras que jogaram bastante durante o ano, né, e podem aí suprir uma ausência do Beraldo. A gente já fala sobre o Beraldo. Né? Então, Alan Franco e Diego Costa. Os meias, Michel Araújo, que tem contrato até o meio do ano de empréstimo com o Fluminense, então não é problema para agora para o São Paulo, mas é um cara que fica. O Galopo, que teve uma lesão gravíssima, estava muito bem no Paulista do ano passado, rompeu o ligamento do joelho, não voltou ainda, mas tratado como um reforço para a próxima temporada, então o Galopo fica. E para fechar, o Juan, o atacante Juan, também um cara que o Dorival apostou muito esse ano como reserva do Caleri, não deu muito certo, mas é um cara que a princípio fica. O São Paulo ainda procura alguém para ser o reserva de fato do Caleri. Pedro Raul é o nome que a gente já publicou, mas a princípio o Juan está na tier list 2 ali, no fica. Então, só repassando rapidinho. Jandrei, Igor Vinícius, o João Moreira, Patrick, Alan Franco, Diego Costa, Michel Araújo, Galopo e Juan. Esses são os jogadores na nossa tier list verde, no fica. Enquanto a gente atualiza a tier list, que daqui a pouco vai estar na tela, eu peço para você que está nos assistindo deixar o teu like e participar lá no chat da nossa live. Pergunta o que você quiser, que daqui a pouco eu vou tentar atender o máximo possível de pessoas. Já aproveita o embalo e participa da enquete que te pergunta se o Caleri deveria permanecer no São Paulo em 2024. A gente já falou sobre o Caleri aqui, sobre as sondagens que ele tem e sobre a condição de dívida que o São Paulo tem com ele. Sim ou não? Caleri deveria permanecer? Sim ou não? Já está na tela a nossa tier list com os jogadores intocáveis. Fica tranquilo, torcedor tricolor, que está ali o Rames, o Lucas, o Caleri, todos nos intocáveis. Os que ficam, e agora é o amarelo. É o negociável, é aquele que pode ser transferido. Isso muita gente quer saber. E é contigo, Éder. E aí é a lista perigosa, né, Marinho? Porque além do Wellington, que já é um bom nome, a gente tem 3 nomes que o torcedor de São Paulo não quer perder de jeito nenhum. O Beraldo, que tem proposta do Leicester, é uma das propostas. Chegou uma proposta de 18 milhões de euros. O São Paulo não abre conversa por menos de 20, mas se chegar em 20, eu acho que é difícil o São Paulo segurar, Marinho. Então, 20 milhões de euros é muito dinheiro, né? É muito dinheiro. É um zagueiro que tem um enorme potencial. O Beraldo jogou muito essa temporada. Mas o São Paulo precisa também vender para equilibrar o caixa. Então, assim, eu não acredito, e aí já dando spoiler de outro nome, Pablo Maia, eu não acredito que o São Paulo vá vender Beraldo e Pablo Maia. Mas eu acredito que pelo menos um deles vai sair. Não acredito que o São Paulo consiga manter os 2 jogadores. Então, na nossa lista aí, além do Wellington que já está lá, Beraldo e Pablo Maia são 2 caras negociáveis. Ah, mas negociável porque o São Paulo quer negociar eles? Não, porque o São Paulo sabe que pode perdê-los a qualquer momento. A contratação, por exemplo, do Luiz Gustavo já foi também foi um cara para chegar e ser reserva ali do Pablo Maia, ou alternar com o Pablo Maia, porque é um cara de muita experiência, mas é um cara que, perdeu o Pablo Maia? Pode deixar que ele assume, entendeu? Então foi uma contratação também nesse sentido, né? Então o Pablo Maia também está nesse grupo aí dos negociáveis. O Gabi Neves é outro negociável. Eu já vi gente colocando ele como deve sair, mas eu não vejo o São Paulo fazendo um esforço tão grande para liberar o Gabi Neves, para achar um negócio para o Gabi Neves. Então eu acho que ele é um cara negociável. Se pintar alguma proposta legal, o São Paulo negocia. Ele não tem esse status de o São Paulo não faz questão hoje de ter o Gabi Neves no time, mas se ele ficar, é um cara que vai somar e vai ajudar
durante a temporada, então Gabi Neves. O Nestor, São Paulo achava que venderia o Nestor nesta janela, mas o Nestor lesionou, então ele é dúvida para a Supercopa. Então o São Paulo acredita que o Nestor não vai ser vendido nessa janela, mas é um cara negociável. Também é a mesma coisa, o São Paulo precisa vender para equilibrar o caixa, então o Nestor também entra nessa lista dos caras que possivelmente podem aí sair. Além do Nestor, Luciano, que é um cara que já rejeitou proposta da Arábia, do Catar, no meio do ano, porque queria ficar no São Paulo para conquistar a Copa do Brasil, para fazer história, para ser ídolo do São Paulo. Ficou, conquistou, e agora? E agora o próximo passo é ir, né? Então, porque assim, a proposta era muito boa. Ele mesmo falou que os empresários dele brigaram com ele porque ele rejeitou a proposta. Então, se chegar uma mesma proposta, chegar a mesma proposta, se chegar a valores semelhantes, a situação é diferente. Né? O São Paulo tem interesse em renovar com o Luciano, mas ele já conquistou o que ele queria conquistar. Ele já tem idade. Então, talvez seja a hora, que é o que os empresários dele falaram para ele, você vai ter essa proposta de novo? Não sei. Mas ele falou, não, eu quero ficar, eu quero ser campeão. Ele ficou, ele foi campeão. Se chegar a mesma proposta, eu acho difícil que o Luciano permaneça. Tá? Pelo que a gente ouve, que a gente sente lá, é que é difícil que o Luciano permaneça se chegar a proposta. Ponto. Então o Luciano é um dos negociáveis. E eu coloquei aqui entre os negociáveis o Thales Vander, que é um menino que começou a ter minutos agora. Ele não é um cara que o São Paulo deseja negociar, muito menos em definitivo. Mas é um cara que, se o São Paulo trouxer uma reserva para o Caleri, se o Juan ficar também, talvez o Thales seja emprestado para conseguir pegar uma rodagem. Então é nesse sentido que o Thales pode ficar aí entre os negociáveis. Ele já estourou a idade para o sub-20, então ele não pode mais descer para jogar, como é o caso do Negruti e de alguns outros jogadores que chegaram a subir, mas ele fica nesse negociável aí, porque ele não pode descer para o sub-20. Importante dizer que nem todos eles têm oferta. Tem casos como o do Beraldo, que é um jogador que está aí no olho do mercado da bola, que está aí para ser negociado, se vier uma proposta realmente que o São Paulo espera. E tem aqueles que é uma condição que pode vir a acontecer. Caso do Nestor, caso do próprio Luciano, são situações que podem vir a acontecer. E tem aqueles casos que é quase uma consequência que aconteça, como ou o Pablo Maia ou o Beraldo, como explicou o Éder. Nós rompemos a linha Natan Mendes. Baixamos a linha Natan Mendes para o laranja de deve sair. Nós temos aí pouco mais de 15 minutos de live pela frente. Então, se você ainda não mandou a sua pergunta, mande e já deixe o like, que é muito importante para nós. Éder, vamos para quem deve sair do São Paulo. Vamos lá. Quem deve sair é o volante Luan, que renovou no ano passado, mas não foi utilizado. Chegou a ser um pouco utilizado pelo Dorival, depois perdeu espaço e agora continua sem espaço. Então ele deve sair. É um cara que o São Paulo procura negócio para que ele saia do São Paulo, para vendê-lo, para prestá-lo, para envolvê-lo em alguma negociação. Então é esse o sentido do deve sair. O Luan tá nesse grupo. Assim como o Thales Costa. O Thales Costa é um pouco diferente porque o Dorival quer trabalhar com um grupo enxuto. O Thales Costa jogou os últimos jogos, é um cara que, se tivesse ainda 20 anos, poderia descer e ficar no sub-20, como é o caso do Negruti. Mas como ele já rompeu a linha dos 20 anos, ele é um cara que pode ser, mesma coisa do Thales Vander, ele pode ser emprestado para ganhar rodagem. Então é um cara que deve sair se o Dorival for, de fato, fazer essa força para manter esse elenco enxuto da forma que ele quer, de 24 a 28 jogadores, como a gente já informou. Então, Luan, Thales Costa, o Pedro Vilhena, que é um meia que surgiu com muito potencial na base, teve lesão, jogou um jogo esse ano, não conseguiu ainda seu espaço, então é um jogador que deve sair, deve ser também emprestado. São Paulo renovou com ele na última semana, se não me engano, deve sair ser emprestado para ganhar rodagem. É um cara que tinha até gente da Europa de olho nele, tem muito potencial, mas ainda precisa de uma rodagem. É o mesmo caso do Rodriguinho, que eu não coloquei a foto aí falha minha, mas o Rodriguinho está no mesmo caso do Pedro Vilhena. Ele deve sair, ser emprestado para ganhar rodagem. Que, na verdade, não, falha minha agora, Marinho. O Rodriguinho ainda pode descer.
Então, se chegar uma proposta boa para emprestar ele para ganhar rodagem, beleza. Senão o Rodriguinho ainda pode descer. Ele ainda não rompeu os 20 anos. É por isso que ele não tá a foto aí, não estava lembrando disso. Outro que deve sair, o Erisson. Por que ele não está na lista do nem pintado de ouro? Porque o São Paulo, apesar de ele não ter ido bem, ele ter tido muitas lesões, o São Paulo ainda não acertou com reserva para o Caleri. Então, se não conseguir acertar com reserva para o Caleri, e se toparem renovar o empréstimo do Erisson, existe uma chance dele ficar. A tendência é que ele saia, mas existe uma chance dele ficar. Se o São Paulo naufragar no mercado, não conseguir um reserva para o Caleri, aí vai recorrer ao Erisson, fala, fica aqui mais um tempo que a gente não conseguiu quem a gente queria no mercado, então vamos ver se você tem uma temporada sem lesões, se você consegue ter uma sequência, se você consegue render mais. O São Paulo até arrepia de ouvir falar que o Erisson pode ficar, mas é essa a situação. Ele deve sair, mas existe uma possibilidade ainda dele ficar. O mesmo caso do David. O David, ele deve sair do São Paulo, mas ainda não está cravado. Se por acaso o Inter topar emprestar de novo, Marinho, aí você tem até mais informação que eu, aí o David pode ser que renove e fique emprestado para cá. Senão ele deve sair. Não é um cara que está no nem pintado de ouro, porque foi utilizado nessa temporada, mas não é um cara que o São Paulo vai fazer muito esforço para ficar também. Deixa eu aproveitar então e fazer um parênteses de David, tá? O Inter, ele tá embretado, não sei se é um termo nacional embretado ou se é um gauchismo, né? Se for um gauchismo, desculpa. Mas é assim, ele tá contra a parede, no caso do David, porque ele não tem nenhum plano de utilizar o David no elenco, tá? Mas em o David voltando, o Inter perde a oportunidade de reaver o dinheiro que fez quando comprou os direitos dele. E essa contratação, a gente publicou ao longo das últimas semanas, foi uma contratação que o Inter gastou muito. Ele gastou 10 milhões e 800 por 50% do David quando comprou o jogador do Fortaleza. E ele se comprometeu a comprar mais 47% dos direitos econômicos do David, que ficaram com o próprio David, ao longo dos 3 anos seguintes. Entendeu? Então ele tem que pagar ao David 650 mil euros em todo setembro. Pagou em 2023, tem que pagar 650 mil euros em 2024 e tem que pagar 650 mil euros em 2025 para o jogador. Marinho, só um socorro aqui que a bateria está acabando, então eu vou correr aqui para uma tomada. Vai falando aí. Enquanto isso, eu falo do David, tá de boa. Então, o Inter gostaria, e por isso que a cláusula, a opção de compra do São Paulo era 4 milhões de euros, gostaria de reaver todo o dinheiro, os 21 milhões que vão custar o total da contratação do David. Mas o São Paulo não está, ao que tudo indica, e daí depois tu pode falar sobre isso, Éder, se não está disposto a pagar 4 milhões de euros para comprar os direitos do David. Então o Inter está contra a parede, vai ter que pagar esse valor para ele, e não quer utilizar o jogador. Então está esperando que surja uma proposta de compra. Caso não surja nenhuma, o Inter precisa desse dinheiro. Caso não surja nenhuma proposta de compra, ele está disposto a fazer o que quiser. Mas o David não é um jogador que o Inter está de porta aberta para receber de volta, não, até porque é um salário considerável e que não rendeu, não conseguiu jogar em Porto Alegre. Boa. Vamos para a última lista, então, Marinho? Então tá. Estava na tela aí a tier list para quem estava acompanhando conosco até o final. Chegamos na linha Alexandre Pato. Aquela que o Pato abre, nem pintado de ouro. O Pato é o primeiro da lista, que já está fora do São Paulo. É bom deixar bem claro. A gente está montando, escalonando o elenco do São Paulo para 2024. Conclua, Éder. Vamos lá. Também não tem tanta novidade não, Marinho. O Felipe Alves, o goleiro, que também já se despediu, teve um episódio de desentendimento, de atraso com o Dorival. Então ele nem pintado de ouro, já saiu, já não fica mais. O Jegson Mendes. Não, primeiro, o Rai Ramos. Também já foi emprestado para o Ceará. É um cara que o São Paulo não tinha nenhum plano para ele. Ele tem contrato até 2025. Então ele foi emprestado por um ano para o Ceará. Mas vai ter que voltar ainda. Mas o São Paulo não quer saber do Rai Ramos. Aí o Pato que a gente já falou. O Marcos Paulo. O atacante está emprestado pelo Atlético de Madrid, está lesionado, precisa se recuperar da lesão para ser devolvido para o Atlético de Madrid, mas não faz parte dos planos do São Paulo. Quando ele não estava lesionado, também não chegou a jogar. Jogou só um pouco e depois mesmo não convenceu o Dorival. E o nome é o Jegson Mendes. O Jegson Mendes, ele não deu certo. O Dorival não conseguiu fazer ele jogar. Botou ele muito pouco para jogo. Ele mesmo admite que foi um cara que
jogou pouco comigo, não dei muita chance, mas o Jackson de fato não bateu ali, não deu certo com o Dorival, então é um cara que veio com muita pompa, né? Um cara que o São Paulo estava esperando que fosse tomar a posição de titular ali no meio-campo, como um segundo volante, não deu certo. O São Paulo quer negociá-lo de qualquer jeito, tirá-lo do elenco para o ano que vem. A nossa produção aqui, o Big Boss, Marinho, veio me alertar que a gente não falou do Wellington Rato. Como não falamos do Wellington Rato? O herói da classificação da eliminação do Corinthians, que acertou o ângulo do Cássio. O Wellington Rato tá no FICA, tá? Só pra gente colocar lá em cima, então, no verdinho, o Rato tá no FICA. Por que no FICA e não no Intocável? Porque ele não é necessariamente titular do time, né? Então é um cara que o São Paulo conta pro ano que vem, vai ser bastante utilizado, mas não é um cara que tem esse status todo de titular, também não é um cara que chegou agora, já é um cara que tem um pouco mais de tempo de casa, né? Já tem um ano aí, então pode ser que chegue uma proposta e o São Paulo pense aí em vender o Rato. Não é um cara intocável, mas é um cara que são Paulo conta sim para o ano que vem. O Wellington Rato deve ficar no São Paulo. Eu vou já atender o pessoal que está falando ali no chat. Nós vamos atender o máximo de pessoas possível. Antes disso, confira aí a nossa tire list do São Paulo. Quem são os intocáveis, quem fica, quem é negociável, quem deve sair, quem não fica nem pintado de ouro. Destrinchamos o elenco do São Paulo. É importante dizer que é importante sublinhar que ali nos intocáveis estão jogadores que se existiu dúvida em algum tempo, né? Em algum momento houve dúvida sobre Rames Rodrigues, Lucas Moura, Caleri, eles estão nos intocáveis, torcedor. Então fica tranquilo que está tudo certo e essa é a previsão do elenco do São Paulo para 2024.